amigos, o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira insinuou que a Janja manda no presidente Lula. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero ter cuidado para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, o senador Ciro Nogueira, criticou a postura do presidente Lula e de Janja, a primeira-dama. Em entrevista à revista Isto É, publicada no dia de ontem, o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Janja, segundo ele, Janja ultrapassou, ou seja, extrapolou todos os limites em um jantar com o presidente chinês, o Xi Jinping, lá na China. Olha aí, meus amigos, o posicionamento, o ponto de vista do ex-ministro da Casa Civil e atual senador em relação à primeira-dama e ao presidente Lula, ou seja, literalmente ele acha que a primeira-dama ultrapassou os limites aceitáveis, digamos assim. Veja só, meus amigos, só abrir um parênteses aqui, o quanto que a política, ela é de momento, ela é de oportunidade. Para quem não sabe, o senador Ciro Nogueira foi um dos maiores defensores do presidente Lula no passado. Inclusive em 2019 eu ouvi um pronunciamento que ele fez da tribuna do Senado, enaltecendo o ex-presidente Lula, ainda na época ele comentava que o Bolsonaro teria que praticar política por muitos anos para chegar a 1% do que era o presidente Lula lá nos seus 2 primeiros mandatos, que o Bolsonaro era um total despreparado na época, Só que aí depois o Bolsonaro estava com dificuldade de governabilidade e teve que se aliar com o Centrão, mesmo que o Lula está fazendo agora. E aí, obviamente, o senador Ciro Nogueira sempre foi do Centrão, um manda-chuva ali no PP e no pessoal todo do Centrão ali. O Bolsonaro acabou convidando o Ciro Nogueira para a Casa Civil, e aí o Ciro Nogueira literalmente se apaixonou pelo presidente Jair Bolsonaro e agora, abriu a boca. É para falar do presidente Lula ou é para falar da primeira-dama, a Janja. Obviamente que nem tudo que o Ciro Nogueira fala é errado, gente? É uma opinião dele, mas que muitas vezes, obviamente, acaba errando no meu ponto de vista, mas em outras oportunidades ele acaba acertando. Agora, que a atual primeira-dama, em muitas situações, está ultrapassando o limite do aceitável, isso já se mostrou em inúmeras oportunidades. Para o senador Ciro Nogueira, as ações da primeira-dama geraram um constrangimento, passou de todos os limites. Algumas situações constrangeram o país, constrangeram a nossa diplomacia, constrange o próprio presidente, que nessa última vez foi desautorizado e desmentido publicamente pela primeira-dama, Isso foi declaração do Ciro Nogueira na revista Isto É. Em jantar ocorrido na semana passada, a Janja questionou o presidente da China sobre ações que o TikTok deixasse de favorecer a direita. A conversa reservada foi vazada para a imprensa, gerando revolta em Lula. O principal suspeito de ter vazado as conversas é o atual ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que teve uma relação, ou seja, que tem ainda uma relação conturbada com a primeira-dama, a Janja. Para tentar apaziguar, Lula creditou a si o começo da conversa sobre o TikTok com o presidente chinês. Em seguida, porém, a primeira-dama criticou a repercussão e confirmou que fez o comentário e afirmou que não ficará calada. Para Ciro Nogueira, essas ações mostram que Lula é um presidente mandado, ou seja, que o presidente Lula vem sendo mandado pela primeira-dama, a Janja. O Brasil elegeu Lula e não foi Janja, Então, por mais que você tenha que respeitar o papel da mulher e o papel do homem que está a seu lado, essas pessoas têm que ter um limite. E essa imagem da pessoa mandada que tem
autonomia tem prejudicado muito a autoridade de um presidente da República. Ou seja, meus amigos, né, o Lula falou, não, foi questão minha mesmo, e a Janja veio a público e falou, não, né, literalmente, o que eles querem, gente? Eles querem que regulamentar as redes sociais, né? Isso é um desejo do presidente Lula, isso é um desejo da primeira-dama, a Janja, isso é um desejo da esquerda, mas como também de muitos da direita. Agora, obviamente, a regulação das redes sociais, né, tem que ser votado pelo Congresso. Na minha modesta opinião, não deve ser enfiado goela abaixo, nem pelo STF e muito menos pela Presidência da República. É o Congresso Nacional que tem que criar, já tem vários projetos de lei dentro do próprio Congresso, fazer esses projetos de lei tramitar, né, gente, ouvir a sociedade de maneira geral, né? Mas o que não pode acontecer é censurar, porque todo mundo sabe, né, que lá na China as redes sociais, né, elas sofrem censura, né? Então agora vamos ver, né? O Ciro Nogueira, né, veio a público nessa entrevista que ele deu a Isto É, né, que a imagem que o Lula vem passando para a sociedade, né, é que é um homem mandado pela primeira-dama. E a primeira-dama já falou que não vai se calar, né? O que tiver de falar, ela vai falar sem medo das consequências. Agora, a grande questão é, o povo brasileiro elegeu Lula, né? É o que o Ciro Nogueira questiona. Os brasileiros elegeram Lula para governar ou elegeram a Janja, né, para dar pitaco, para argumentar, né, para fazer papel de presidente da República. Agora, obviamente que essa conversa, né, que gerou constrangimento para o presidente Lula, que gerou constrangimento, né, para o governo chinês, segundo informações, foi vazada pelo atual chefe da Casa Civil, né? Só que, até o momento, ninguém sabe se realmente foi o chefe da Casa Civil, o atual chefe da Casa Civil, né, o Rui Costa, ou se não foi. Agora, vale a pena, né, fazer o questionamento. Será que está certo o papel que a Janja está, digamos assim, desenvolvendo ao lado do presidente Lula, né? Gente, o que ela quer hoje? Né? Ela quer um lugar de fala, né? Ela quer sentar à mesa nas reuniões. Até muita gente até fala assim, nossa, a falecida Ruth Cardoso, né, que é ex-mulher do Fernando Henrique, ela não tinha essa postura, né? Era uma mulher reservada. Aí depois a dona Marisa, que é a primeira esposa do Lula, né? Também ela tinha essa mesma linha, né, de uma pessoa reservada, né, ficava longe dos holofortes, né, na época do primeiro e do segundo mandato do Lula. Aí, né, a primeira-dama, a dona Marcela Temer também, né, no mandato do Michel Temer, também era nessa linha mais, como que eu poderia dizer, mais recatada, né, mesmo tendo, né, o papel importante de primeira-dama. Depois a dona Michele Bolsonaro também a mesma situação, e agora vem a Janja aí, né, gerando críticas na opinião pública, né, interferindo, digamos assim, nas decisões do presidente Lula. E aí, meus amigos, eu quero saber de você que está aí do outro lado. Você acha que o Ciro Nogueira está certo ao afirmar que o presidente Lula realmente está sendo mandado pela primeira-dama Janja? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.